Oiê! Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a síndrome dos ovários policísticos, ou a SOP, se você ver por essa sigla SOP, é isso que significa. Uma síndrome que atinge aí por volta de 10% das mulheres. E eu descobri muito novinha, com 15 anos, comecei a ficar com menstruação irregular, cólicas muito fortes e nessa época ainda não começou a me dar acne, mas logo em seguida começou. Eu vi que era hora de procurar um médico, que alguma coisa não ia bem. Já tô com 32, né? Então, há 17 anos atrás, não tinha esse acesso à internet como tem hoje, então eu não sabia o que estava acontecendo no meu corpo. E após exames de sangue, exames de imagem e tudo mais, veio o diagnóstico que eu estava com ovários policísticos. E o que isso significava, né? Eu não sabia. Primeiro tratamento não, né? Primeira coisa que o ginecologista faz, tasca logo um anticoncepcional. Parecia ser a solução dos problemas, né? Eu não ovulava, a pele limpou, aí fazia ultrassom, tava tudo certinho, não tinha mais cisto no ovário, né? Porque se você não tá ovulando, não vai acumular cisto. Mas ninguém me oferecia um tratamento certo, assim. Só tratava aí os sintomas e tava tudo ótimo. Mas eu nunca gostei de tomar a pílula, eu não me sentia bem. Eu tenho um histórico na família de problema de circulação, eu inclusive tenho. Então eu tinha esse receio, eu já ouvia falar, né, desse problema de tomar pílula, quem tem essa tendência a varizes, tudo. Mas eu passei, ao longo de uns anos, eu fui em vários médicos e ninguém me deu uma solução que não fosse a pílula anticoncepcional. E isso me preocupava muito, porque o meu sonho sempre foi ser mãe. E eu sempre, todo médico novo que eu ia, a primeira pergunta que eu fazia: isso que eu tenho vai atrapalhar para engravidar? Cada um dava uma resposta. Algumas diziam que não, outras, mas a maioria falava assim: a gente só vai saber quando você for tentar. E aquilo me dava um frio na barriga, me gelava a espinha. Teve uma que me falou assim: tem gente que tem ovário policístico engravida normal, tem gente que tem engravida com dificuldade, algum tratamento, tem gente que tem e não engravida. E aquilo me dava um medo, assim. Enfim, foi se passando o tempo, casei, a gente ficou 2 anos casados e eu queria, aí bateu a vontade de ser mãe. De tentar, né? Nós dois de sermos pais, na verdade. Aí eu fui numa outra médica, até eu não me acertava com nenhuma médica, porque eu não me conformava do único tratamento ser a pílula. E eu tinha tentado deixar de tomar uma época e minha pele fechou de espinha, foi um negócio horroroso que eu fiquei meses tratando pra tirar, pra resolver e ainda deixou minha pele com algumas cicatrizes e tal. Então eu tinha muito medo de largar a pílula. Eu encontrei uma médica lá que eu achei razoável e ela falou: bom, vamos largar então a pílula, vamos fazer os exames, ver como que você tá e ver se você tá ovulando, e aí a gente vai vendo que caminho tomar. E nessa época, eu tava fazendo um controle, assim, do meu peso, porque eu casei bem magrinha, aí eu tinha engordado um pouco, e eu tava fazendo aquele regimão a duras penas lá, né? E então eu tinha perdido uns quilinhos. E eu tô falando isso porque lá na frente vai fazer sentido. Na época nem eu sabia que isso ia fazer algum sentido. Era por estética mesmo. Aí eu fiz o exame, né? Larguei a pílula, fiz o exame. No exame, vulgarmente falando, foi assim: eu tinha tido uma hiperovulação, porque eu tomava já há muitos anos o remédio, parei de tomar. Meu organismo entendeu que, tipo, a hora é agora, né? Vamos bombar aí de óvulos. Mas eu lembro que o médico falou assim:
desse jeito que tá, não serve para engravidar. Esses óvulos não estão maduros. Esse é o problema, né, de quem tem ovário policístico. Eles não amadurecem e dificulta engravidar. E só que aí eu engravidei nesse mesmo mês. Então acabou que eu engravidei muito fácil. E a médica, ela tinha falado pra mim, não fica ansiosa, não é pra agora. É normal levar até uns 2 anos pra engravidar. E eu tinha uma amiga que tinha o mesmo problema. E ela levou exatamente 2 anos pra engravidar. Então eu tomei meio que aquilo pra mim, não é pra agora, não vou nem pensar nisso, vai ser daqui uns 2 anos, então vamos relaxar. E vendo, eu tava mais preocupada no início com a questão como que ia ficar a pele e tudo, porque foi muito feio mesmo essa época de acne que eu tive. Mas enfim, no meio de um desses óvulos que não estavam bons, teve um bom, pra minha sorte, o meu telzinho já tava ali. E aí, tudo bem, né? Correu tudo bem, tive meu filho. Aí, o que eu vim descobrir agora, hoje em dia? Porque assim, aí depois que eu tive ele, regulou meus hormônios. Então, eu não tive mais ovário policístico, mas a gente sabe que ele não tem cura, ele tem controle. E o que eu percebi? Que quando eu emagrecia, melhorava muito, porque daí eu não tomei mais remédio, eu me recusei. Eu fiz cirurgia de varizes, tudo, não quis mais o remédio. Então, eu percebi que quando eu emagrecia, melhorava muito a questão da minha pele, até de regular melhor o meu ciclo. Só que aí continuava tendo alguns sintomas. E o que eu vim descobrir recentemente? Que a síndrome do ovário policístico também é um tipo de resistência à insulina. Então, que tratamento a gente cai para ela? Low carb, que é a minha alimentação. Então, conforme eu comecei a pesquisar, vi que servia para isso também. Tipo assim, a gente é um pulinho para cair numa diabetes 2, já é o tipo de resistência à insulina. Então, se você ficar dando esse boom de carboidrato, como eu fazia, vai mesmo piorando. A gente, e por consequência, você vai engordando e tudo mais. O excesso de peso também atrapalha, tem toda a questão hormonal. Então, o que aconteceu? Quando eu implementei a low carb, melhorou muito, melhorou demais, assim. Então, por isso que a perda de peso também foi eficaz, porque é um tipo de resistência à insulina e nenhum médico me deu uma solução nesse sentido, sabe? E é uma solução para a vida, porque eu consigo controlar muito bem, tanto que eu fiz os exames agora, tá tudo ótimo. Então é isso, gente, tá vendo? Ó, tem uma solução, tem um controle. Aí com a low carb, realmente eu percebo assim que melhorou muito. A minha pele nem se fale. Assim, uma época ou outra que eu acabo saindo muito fora, porque eu faço exceções, né? Mas uma época ou outra que eu cometo mais exceções, eu percebo que volta a piorar a minha pele e tudo. Mas assim, me mantendo na maior parte do tempo low carb, não tive mais problema com ovário policístico. Então, assim, não é a cura, mas como a gente mantém a insulina baixa, não dá, ele não passa disso, não evolui, entendeu? Aí a gente mantém reguladinho. Então, assim, e por que eu falei que aquilo lá do emagrecimento fez sentido? Porque a época que eu consegui emagrecer, só que com dieta convencional, a duras penas e tudo mais, quando a gente emagrece, você dá uma regulada nos hormônios e tudo mais, tira aquele excesso de peso, aí que eu consegui engravidar. Então, assim, meio que coincidiu, sem eu saber que aquilo que eu tava fazendo ia contribuir para eu conseguir engravidar. Quando eu engravidei da Catarina, minha segunda filha, foi a mesma história. Eu tinha feito um regime e tinha perdido ali uns 5 quilos, voltei pro peso que eu tava de quando casei, engravidei rápido dela de novo, rápido até demais, assim, a gente
estava se programando para começar a tentar e já estava grávida. E aí depois que eu estudei sobre low carb e tudo mais, eu vi como que isso tudo faz sentido. Então, assim, se você sofre dessa síndrome ou se você tem cisto no ovário, porque não necessariamente você tem a síndrome do ovário policístico, né? Não é porque você tem 1, 2 cistos no ovário que você tem a síndrome. É um conjunto de sintomas. Então, o diagnóstico ele vem por exames laboratoriais, pelos sintomas, enfim, os médicos que dão esse diagnóstico, né? Dá para manter, assim, tenta low carb, sabe? Tenta e pesquisa. Eu li muito, eu vi muito vídeo. Tem um vídeo meu aí anterior que fala sobre isso, que tá como eu emagreci 10 quilos em 6 meses. As fontes que eu busquei é low carb, tudo o que eu li tá tudo lá. E vale muito a pena. Então, assim, tenha esperança. Tenha esperança e pesquisa sobre a low carb. Se você tem esse problema, tenta com a low carb e depois me conta, ok? Então, é isso que eu tinha para falar hoje. Um beijo, até mais.